Muito bem, estamos chegando, dando início a mais uma edição do programa Mulheres. Eu sou Denise Bichler e sejam todos muito bem-vindos. E como é bom estarmos juntos mais uma vez aqui na nossa TV Galega, na Imagem da Cidade. Abrindo o nosso bloco aqui, o nosso programa de hoje, falando sobre inovação, falando sobre empreendedorismo e um grande encontro que promete movimentar Blumenau agora no mês de novembro. O meu convidado, o professor Dr. Rodrigo dos Santos Cardoso, coordenador da Quinta-feira de Inovação e Empreendedorismo, edição Vale Europeu. Professor Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui à nossa TV Galega, tudo bem? Obrigado, Denise, pela oportunidade. Estamos aqui para falar um pouquinho de inovação e empreendedorismo. Pois é, tudo isso que a gente vai encontrar nesse evento, né, professor? A Quinta-feira de Inovação e Empreendedorismo, edição Vale Europeu. Agora no mês de novembro, quais os dias? No dia 5 e 6 de novembro, que as inscrições estão abertas até o dia 28 ainda. Que bom, professor. E falando sobre a dimensão de um evento como esse, a importância desse encontro, dessa feira, o significado aqui para a nossa região, para o Vale Europeu, qual é o objetivo da feira? O objetivo principal da feira é você ter o compartilhamento de ideias inovadoras e possibilidades de você empreender um novo negócio, né? A partir das ideias geradas desde as pessoas que estão desde o ensino fundamental ao ensino superior, né, num grande evento para que eles possam então demonstrar o seu potencial, né, de ser empreendedor, de desenvolver uma ideia e principalmente acreditar que pode ser empreendedor. Professor, é um encontro, é um evento então que vai reunir trabalhos, projetos de alunos do ensino médio e também alunos do ensino superior. Esse é o público envolvido com a feira? Sim, mas além do ensino médio, a gente pega desde o ensino fundamental 1, né, que vai até a 5ª série, que é uma categoria que é de inventor mirim, e depois do fundamental 2, aí ensino médio, a gente chama de jovem inventor. E depois nós temos 2 categorias que é universitárias. Uma feira bem ampla, é um encontro bem amplo que já desde o início já está ali movimentando esse olhar inovador, olhar empreendedor, que muitas vezes o professor começa com esse contato entre professor e aluno na sala de aula. Um trabalho ao longo do ano visando também essa exposição, essa participação agora em novembro na feira de vocês. Sim, os currículos atualmente já contemplam, né, que o aluno ou seja, do ensino fundamental e médio já tenha conhecimento de empreender, né? Isso é fundamental justamente para gerar inovação, gerar novos empregos, né, numa economia bastante diversificada como a nossa aqui em Blumenau e região aqui do Vale Europeu. Professor Rodrigo, como é que foram as outras edições dessa feira? Chegando agora nesse 2024, na 5ª edição, e as outras edições, como é que foi o resultado, né? O que foi colhido em torno desse evento? Na edição anterior nós tivemos um recorde, né, de inscrições, que foram 140 projetos ao todo, né, e o que colher, ou seja, desses projetos, é justamente a possibilidade deles darem continuidade aos seus projetos, né? Então a feira ela permite que o aluno possa continuar a sua ideia por meio de mentorias, por meio de projetos que podem acessar fundos de fomento que existem, né, tanto aqui na cidade como no próprio estado, e agora também bastante difundido agora com o novo programa do estado do SC Inova. SC Inova, que foi lançado nesse mês de outubro pelo governador Jorginho Melo e promete evidenciar, por exemplo, uma cidade como Blumenau, que já é uma grande referência, né, professor, quando a gente fala em inovação e empreendedorismo, e falamos também do Centro de Inovação Blumenau, que é uma referência para a nossa região. Sim, o Centro de Inovação Blumenau, a gente pode dizer que é um dos melhores centros de inovação que nós temos no estado de Santa Catarina. É o único centro de inovação que está dentro de uma universidade e permite com que a universidade, em conjunto com os seus cursos, com os seus pesquisadores, possam entrar em contato com a iniciativa privada, né? E dentro do nosso centro de inovação, a gente já tem, inclusive, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, que fica dentro do centro de inovação. Então, isso forma o que a gente chama de tríplice hélice, né? Hoje a gente chama até de quádruplice hélice, né? Porque entra o terceiro setor, que também participa, né, desse grande ecossistema que é o processo de inovar. O que significou para a FURB, professor, por exemplo, ter também essa parceria, contar com um espaço como esse, que é o Centro de Inovação Blumenau? Nós temos esse privilégio, né, ou seja, porque o Centro de Inovação foi construído dentro, né, ou seja, de um terreno da própria FURB.
né? Então, esse contato mais próximo, né? A universidade ela tem a possibilidade de ter várias pesquisas, né? Então, a gente tem vários pesquisadores de diferentes áreas. Então, a pessoa que quer empreender, ela pode, então, entrar em contato por meio do Centro de Inovação, lá que a gente tem lá dentro o braço da universidade, que é a Agência de Inovação Tecnológica, e a Agência de Inovação Tecnológica entra em contato com os pesquisadores para que possa ajudar esse empreendedor a fazer o seu negócio, a olhar, vamos dizer assim, com um viés de uma pesquisa mais científica e mais assertiva para que ele entre no mercado cada vez mais forte. O senhor esteve presente no lançamento em Florianópolis, né, desse novo programa de inovação, aperfeiçoando a inovação em Santa Catarina por parte do governo do estado. O que vem de novidade? O que vem de fortalecimento nessa área que com certeza vai impactar e vai pontuar para o nosso estado num país como um todo, professor? O governo do estado de Santa Catarina ele está fazendo um excelente trabalho por meio, principalmente, da universidade gratuita, né, que está dando, vamos dizer assim, valorização à questão da educação e a boa formação dos estudantes por meio de universidades, principalmente ligada ao sistema CAF. Esse programa agora que foi lançado pelo governo do estado, ele faz então uma capilaridade desse processo de inovação por meio dos centros de inovação, que já são 15, né, ou seja, em todo o estado, né? E nos centros de inovação, geralmente eles são ligados a alguma universidade, principalmente universidade comunitária, aqui no caso de Santa Catarina. Então, vai ser um grande movimento, né, então, que vai permitir que a iniciativa privada possa ir, ou seja, aos centros de inovação de sua região, no caso aqui o Centro de Inovação Blumenau, né, e ele vai poder, inclusive, conseguir, então, formatar o seu projeto para acessar principalmente os fundos, né, e os projetos, os fundos de fomento para empreender. Então, o governo do estado ele está fazendo um grande passo, ou seja, para que você fortifique cada vez mais a economia catarinense por meio de questões mais inovadoras, né? Saindo, às vezes, de setores muito tradicionais e seguindo, vamos dizer assim, para os setores de tecnologia e principalmente a outros setores que possam surgir, ou seja, com esse movimento. Para não deixar passar batido, o senhor mencionou há pouco que aqui em Blumenau nós temos o único centro de inovação no estado que está dentro de uma universidade e que faz muito bem essa ligação, universidade, a inovação, tecnologia e também o próprio mercado empresarial. Então ele consegue unir essas três partes e já pontuando Blumenau ainda mais, digamos assim, na vitrine de todo esse processo, professor. Sim, esse é, vamos dizer assim, o nosso grande diferencial que nós temos aqui na nossa região, né? A universidade, a FURB, ela é a terceira melhor universidade, agora pelo ranking da Folha, né, que foi a terceira melhor universidade de Santa Catarina, e no quesito específico de inovação, a gente está em 20º no país, né? Então, a universidade ela tem um papel fundamental justamente em fomentar essa questão da inovação e principalmente do empreendedorismo, né? E, obviamente, né, a gente forma bons profissionais, ou seja, para a nossa região, e esses bons profissionais agora nós queremos que eles empreendam, né? E, obviamente, podem começar a empreender não somente dentro da universidade ou chegando na universidade, né? Mas ele pode começar já as suas ideias, já, inclusive, no ensino fundamental, ou seja, no ensino médio, né, por meio desses eventos como a gente tem da Feira de Inovação. Pois é. E o passo a passo agora para poder participar dessa quinta-feira de inovação e empreendedorismo acontecendo no mês de novembro aqui em Blumenau. Vamos orientar quem nos acompanha nesse momento, professor, para direcionar, mais uma vez, o público-alvo e como os interessados podem fazer, então, para participar da feira. Podem participar todos os estudantes do Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. E a questão também da categoria das universidades, sejam elas universidades públicas ou gratuitas, ou escolas públicas ou gratuitas, podem participar. É bem fácil participar, basta acessar o site www.furb.br, Eu Quero Inovar. Lá tem o passo a passo de como você escrever o seu projeto, né? Mas basicamente o projeto ele é sintetizado num banner padrão, onde vai ser feito de acordo com
o grupo que se inscreveu, né, com a ideia, ou seja, vai escrever nesse template. Isso vai ser impresso e vai ser exposto, né, ou seja, no hall do Centro de Inovação a partir, ou seja, do dia 5 e 6, que são os dias do evento. E também, pelo banner, né, e junto ao banner vai ter um código, um QR Code, onde o próprio grupo, na hora da inscrição, faz um pitch, né, ou seja, que é a explicação do seu negócio em somente 3 minutos, né, onde ele explica a sua ideia e defende, né, o porquê que a sua ideia é tão interessante ser levada adiante e tão inovadora, né? Então, basicamente é isso, é bem fácil de escrever, mas assim, qualquer dúvida pode entrar em contato direto com o nosso Instagram da AGIT, né, que é a Agência de Inovação Tecnológica da FURB, que é @agitfurb, né? E nesse Instagram a gente direciona também para o site, ou podemos tirar todas as dúvidas que ainda existir. Nesse ano a gente tem uma novidade, que todos os grupos podem acessar os mentores, né, que nós temos para ajudar, né, ou seja, aprimorar o seu plano de negócio e a sua ideia, para ter, vamos dizer assim, um projeto bem redondo para ser aproveitado, seja na feira. Professor, tivemos muitos planos de negócios, muitas boas ideias que renderam frutos pós-participação na feira, nas outras edições? Sim, nós tivemos projetos que, por exemplo, hoje já foram concedidas, né, ou seja, concedidos patentes, né, ou seja, já registradas no NPI, que inclusive nós estamos agora fazendo o contato com as empresas para que possam fazer essa transferência de tecnologia, né? Fora isso, tem muitos alunos que já acessaram outros fomentos, como o projeto Nascer, o projeto Meninas Mais Tech, né? Ou seja, que são justamente outros passos que você pode seguir após uma feira como essa. Quando o senhor fala nesse projeto Meninas Mais Tech, é para evidenciar que a mulher está cada vez mais presente, que faz parte, que faz acontecer também no mundo da tecnologia, né, professora? Sim, inclusive na edição passada, né, ou seja, o primeiro colocado foi uma mulher, né, ou seja, foi uma aluna que ganhou com o projeto dela. E temos premiações para os primeiros colocados na edição desse ano também da feira. Dá para falar um pouquinho sobre essas premiações, o que está sendo reservado, então, para os primeiros colocados em cada categoria, professor? Sim, todas as categorias, eles ganham prêmios em dinheiro, mais o troféu, e depois também a continuidade, né, ou seja, para aprimoramento, então, dos projetos por meio das mentorias junto ao Instituto Gênio. Tanto na categoria Inventor Mirim e Jovem Inventor, né, nós temos premiação que vão do 6º colocado até o primeiro colocado, que vão de R$200 até R$1.000 em dinheiro, né? E na categoria universitária, as duas categorias, a gente também faz premiação do primeiro ao terceiro colocado, de premiações que vão de R$1.000 até R$2.000. E tendo a ideia, né, professor, que a feira em si, agora nos dias 5 e 6 de novembro aqui em Blumenau, será apenas um momento de expor para a comunidade, né, um momento de se apresentar oficialmente, mas depois, com certeza, essas ideias, esses projetos poderão ganhar fomento, poderão ganhar ainda mais destaque e, por que não dizer assim, se tornar também daqui para frente um grande negócio que pode impactar a vida de muitas pessoas. Exatamente. Assim, o grande objetivo é a gente criar realmente novas empresas, né? Mas principalmente, né, a gente sempre comenta que o seguinte, que o mais interessante é a pessoa começar a ter o que a gente chama de processo de empreender. Então, o processo de empreender, ele começa por algumas etapas, né? A primeira etapa é justamente você identificar uma ideia. E essa ideia tem que fazer sentido para você, né? E principalmente tem que ser aquilo, às vezes, que você mais gosta, né? Aquilo que você mais conhece. Porque você tem que empreender naquilo que você conhece, ou você vai estudar mais sobre aquele assunto, ou vai se juntar com um parceiro, com um sócio, que complemente, vamos dizer assim, esse conhecimento. Isso é a primeira etapa. A segunda etapa, que é o que a gente exercita na feira, né, é a demonstração do plano de negócio, que é simplesmente um planejamento prévio do que vai ser o seu negócio, né? Ou seja, até aqui o empreendedor ele não gasta absolutamente nada. Simplesmente ele só vai ser orientado e escrever, né?
A terceira etapa, porque aí a gente quebra alguns paradigmas, né? Porque quando a gente pergunta, né, para uma pessoa, por que você não empreende? Né? Aí a pessoa assim, eu não empreendo porque eu não tenho dinheiro. Né, ou que não tenho financiamento, ou seja, para a minha ideia. Mas a terceira etapa, que aí a gente vai em busca, ou seja, desse financiamento. Né? Então, para ir em busca do financiamento, você precisa ter o quê? Um bom plano de negócio, uma boa escrita desse plano de negócio, saber apresentar para esse investidor, porque a gente sempre diz o seguinte, que o correto não é você investir com seus próprios recursos, mas sim você investir com o dinheiro que está disponível e o dinheiro que tem muito investidor procurando onde colocar o seu dinheiro para render mais. Né? E aí a quarta etapa, né, ou seja, é justamente você estruturar o seu negócio. Né? Então, assim, as primeiras duas etapas, que é a identificação da ideia e principalmente a estruturação do planejamento, ela é essencial. E é isso que a gente demonstra, né, dentro da Feira de Inovação. Olha que bacana, já abriu ainda mais agora o nosso olhar para a dimensão, para a importância de um evento como esse. As informações, professor, e quem está por trás dessa feira também, esses organizadores que estão, no caso, apostando na edição desse ano dessa feira, traz, por favor, esses nomes que são importantes também. Sim, a feira ela é realizada pela FURB por meio da sua agência de inovação tecnológica. Né? Mas, como a gente comentou, né, a feira ela não é só da FURB, né? A feira é do Vale Europeu. Né? Então a gente já passou dos muros da universidade e atingimos agora a região toda do Vale Europeu, com todas as suas escolas, com todas as suas universidades. Né? E obviamente, né, a gente tem parceiros como o Instituto Gene, né, o próprio Centro de Inovação, que é onde a gente utiliza, né, ou seja, para justamente demonstrar todos os trabalhos no hall, lá no dia 5 e 6, mais ainda a FAPESC, né, ou seja, que por meio dos seus projetos fomenta a questão do empreendedorismo universitário, né? E o Ministério de Ciência e Tecnologia. Né? E fora isso, ou seja, todas as premiações, toda a estrutura, né, que a gente também tem, ela é custeada também pelos patrocinadores. Né? Que nós temos vários, né? Então você me permite aqui ler. Né? Então, que é a Eleva Química, né, a NET, né, a Fundação Fritz Miller, o BRDE e a AILUS e a Postals. Boa, professor. E no site da FURB, um espaço ali exclusivo para buscar todas as informações e se sentir convidado a estar com vocês nos dias 5 e 6 de novembro, aqui em Blumenau, no próprio Centro de Inovação Blumenau. Exatamente. Né? Então, fica agendado, né, ou seja, no dia 5 e 6, o evento, né, que ocorre. As inscrições ainda estão abertas, vão até o dia 28 agora de outubro, então ainda há tempo e tem todo o tempo ainda para estruturar, vamos dizer assim, a sua ideia, né? E basta então acessar lá o site da FURB, que é www.furb.br/eu-quero-inovar. Né? Lá tem todos os dados, inclusive tem a possibilidade de você acessar os projetos, ou seja, das edições anteriores, para a pessoa ter, vamos dizer assim, uma base de quem que ganhou, como é que apresentou, né? Ou seja, todos eles estão lá, ou seja, nessa base, para que a pessoa possa, então, fazer um comparativo e, obviamente, né, se testar. A gente sempre diz o seguinte, vá se testar, vá, vamos dizer assim, compartilhar novos conhecimentos e novas possibilidades para que você abra, né, às vezes, mais a sua ideia. Né? Então, todos estão lá para que você possa construir uma ideia cada vez melhor. Né? E a partir realmente dessa ideia, partir para a ação, né? Ou seja, porque inovação nada mais é do que uma ideia mais uma ação. Né? Então a gente precisa ter a ação, e é isso que nós queremos, ou seja, a pessoa inovar a partir dessas oportunidades. Isso aí, proposta apresentada, convite feito. Professor, muito obrigada por estar conosco hoje aqui na TV Galega, trazendo essas informações tão importantes envolvendo esse grande encontro no mês de novembro em Blumenau. Obrigada, tá? Obrigado, Denise, obrigado pelo espaço e fico sempre à sua disposição para que a gente possa conversar cada vez mais de inovação e empreendedorismo. É isso aí. E assim a gente termina o nosso primeiro bloco aqui do programa com você, o programa Mulheres na Imagem da Cidade. A gente está indo para o intervalo comercial e volta logo mais com muitas informações e entrevistas aqui com você nessa companhia especial na nossa TV Galega. Eu volto já.